taxa de ocupação de leitos sobe no Brasil com aumento de casos da gripe e da variante Ômicron. Hospitais infantis de São Paulo estão superlotados. Rede particular também está em alerta. Prefeituras esperam envio de 6 milhões de testes de Covid do governo federal para reforçar estrutura nas unidades. Sociedade Brasileira de Imunizações repudia o ataque de Jair Bolsonaro à vacinação de crianças. Partidos de oposição pedem punição ao presidente da República por espalhar fake news e também a deputada Bia Kicis por ter vazado dados pessoais de médicos que defendem a vacina infantil. E tem mais. Com a aprovação da Anvisa, a Fiocruz passa a produzir primeira vacina 100% nacional contra a Covid. Entenda por que Bolsonaro vetou o projeto de renegociação de dívidas de pequenos empresários prejudicados na pandemia. O legado de Sidney Poitier, primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor ator, que morreu hoje aos 94 anos. E na crônica da semana, a ciência e o direito à vida prevalecem. Tudo de importante que aconteceu hoje, que vai ser assunto amanhã, ao longo do fim de semana, bastidores de decisões que afetam a sua vida. É logo depois do intervalo, é bem ligeiro, aqui no Jornal das 10. A gente precisa olhar o que está acontecendo lá fora. O Hospital Espanhol, ele chega hoje numa faixa de 66% de taxa de ocupação. Antes do Natal, a nossa taxa aqui no Hospital Espanhol era de 30%. O desabastecimento vai acontecer nos próximos dias. A situação ela é crítica em todo o Brasil. Grande volume de casos, você tem mais chances, né, de que haja uma ocorrência de um número significativo de casos graves, demandando leitos de UTI. Nós ainda viveremos um impacto muito grande da Ômicron nas nossas unidades de saúde, né? Nós teremos muito sofrimento nas próximas semanas. Nunca vi uma doença tão contagiosa quanto essa. A gente precisa bloquear por todos os flancos a propagação do vírus, senão a gente vai continuar nessa guerra sem fim, né? Parece uma guerra sem fim. Olá, muito boa noite a todos. Força e muita saúde pra gente. Vamos juntos no encerramento deste dia aqui no Jornal das 10. A explosão dos casos da variante Ômicron desenham um cenário epidemiológico que ninguém gostaria de voltar a viver. Profissionais afastados, aumento da ocupação de leitos, falta de testes e remédios. O número de casos de Covid disparou. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram mais de 53 mil em 24 horas. A média móvel teve alta de quase 640%. Lembrando que o apagão de dados do Ministério da Saúde ainda dificulta mais a precisão sobre esse momento, sobre a evolução da pandemia. Aqui comigo nesta cobertura, Carla Lucena, direto de Brasília, Magno Dantas, direto da capital mineira, BH, Isabela Leite, falando conosco de São Paulo. Muito boa noite aos três. Eu começo pela capital paulista. Lá, o número de profissionais de saúde afastados por Covid triplicou em menos de um mês. São médicos, enfermeiros, agentes de saúde. E se juntar todas as síndromes gripais, o índice de afastamentos é de 140%. Esse levantamento foi feito pela própria Isabela Leite, com exclusividade para o J10. Essa baixa na equipe de servidores vem no momento em que a população também está precisando cada vez mais de mais atendimento. A partir de amanhã, já sabemos, Isabela contou aqui para a gente, que os postos de saúde da cidade estarão abertos para tentar dar conta dessa nova demanda. Isa, eu acho que a Isabela está com um problema no áudio comigo, acho que ela não me ouve. Daqui a pouquinho a gente fala com a Isa, tivemos um problema no áudio dela, mas temos muito para contar para vocês, então a gente vai agora conversar com a Carla Lucena para a gente entender
Como é que foi o dia de hoje em Brasília? Porque há uma pressão grande de prefeitos, falamos sobre isso ontem, pedindo ajuda ao Ministério da Saúde, ajuda de toda a ordem, com estrutura, mais testes, mais recurso, porque há um horizonte que preocupa demais as lideranças regionais pelo país. Carla, muito boa noite para você em Brasília. Olá, Aline, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no J10. Pois é, né, a gente está vendo aí esses relatos, abrimos o J10 falando da situação que o Brasil passa neste momento, municípios e estados precisando de testes, testar a população, justamente neste momento em que é ampliado, né? A gente vê os casos confirmados de Covid-19, também de influenza, a gente tem essa doença também agora se alastrando pelo Brasil, os estados estão apelando para o Ministério da Saúde ampliar essa testagem. E, Aline, o que a gente tem de resposta? O Ministério disse que vai enviar na próxima segunda-feira 6 milhões de testes para os estados, isso depois justamente desse apelo dos estados, dos municípios, de prefeitos. Mais de 2.000 prefeitos solicitaram essa ajuda aqui para o Ministério da Saúde e o Ministério disse que esse pacote faz parte de 60 milhões de testes que foram encomendados ainda no ano passado com a Fiocruz. 30 milhões, segundo a pasta, já foram entregues e agora, portanto, o governo pretende entregar os 30 milhões ainda no mês de janeiro, a começar na segunda-feira com 6 milhões de testes. Inclusive, os prefeitos estão falando, vamos ter os próximos 15 dias de um momento muito crítico no país. Precisamos, portanto, de estruturas organizadas para testar a população e de atendimento ambulatorial. E aí, Aline, no meio desse cenário que se avizinha aqui no país, a gente vê também o Ministério da Saúde aqui sofrendo um apagão de dados. A gente lembra que em dezembro, no dia 10 de dezembro, o Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker que, de certa forma, movimentou ali todos os sistemas, parte dos sistemas do Ministério da Saúde, entre eles sistemas que estão ali diretamente ligados a computar os dados da Covid-19 no país. Segundo o Ministério, essas informações estão lá no Ministério, mas o usuário não consegue acessar. E segundo uma nota do Ministério da Saúde, nos próximos dias, quando esses sistemas forem novamente unificados, aí os dados vão estar disponíveis para os usuários. Mas então a gente tem visto que nos últimos dias os dados, os estados e municípios estão tendo dificuldades para mostrar justamente qual é o real cenário do país. E é isso que estamos acompanhando aqui em Brasília, Aline. Tá certo, Carla. A gente vai ouvir agora, gente, a entrevista que o Queiroga deu mais cedo, quando ele foi questionado sobre esse pedido de ajuda por parte de 2.000 prefeitos nessa semana. Vamos acompanhar? É necessário que efetivamente haja testagem, que haja o rastreamento das pessoas que são positivas, para que acompanhemos no dia a dia a elevação do número de casos e também se faça o isolamento das pessoas que estão positivas. Não é só testar por testar, né? A responsabilidade é tripartite da União, dos estados e dos municípios. Não é só o tempo inteiro cobrar do Ministério da Saúde e lá na ponta adotar as condutas de acordo com a sua ideia, né? Vamos agora, então, ao vivo para Belo Horizonte, ouvir Magno Dantas, porque a Prefeitura da capital mineira abriu mais 66 leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid. Mais uma tentativa de equilibrar a taxa de ocupação de leitos na cidade, que está em 72%. Isso, Magno, considerando tanto a rede privada quanto a rede pública. Momento de bastante atenção por aí. Boa noite. Exatamente, Aline, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa abertura de novos leitos deu uma aliviada na situação, tanto é que ontem a taxa de ocupação caiu para 67%, nível amarelo, só que hoje voltou a subir de novo, está em 72%, alerta vermelho. Atualmente, há 315 leitos exclusivos para a Covid no Sistema Único de Saúde, sendo que no início da semana eram 220. Portanto, ao longo dessa semana, 95 leitos foram abertos. A situação não está tão ruim assim. Na verdade, a Prefeitura disse que no ano passado, na última vez, em abril do ano passado, que os leitos chegaram no nível vermelho, eram 1.200 leitos
agora a gente está com 220, com o avanço da vacinação e a estabilização da doença, os leitos foram remanejados para outras doenças, alguns desmobilizados, tanto é que em dezembro do ano passado eram 258 leitos, agora em janeiro caiu para 220, mas a Prefeitura já teve que aumentar para 315 por causa desse aumento na demanda. O Estado disse que também abriu mais leitos, 20 de ontem para hoje, tanto o Estado quanto a Prefeitura dizem que vão abrir mais leitos na semana que vem, já que o sistema de saúde está pressionado demais, tanto pela Covid quanto pelos casos de gripe. Tem várias pessoas também aqui na cidade com quadros gripais, mas ainda sem um sintoma positivo para a Covid, internadas em leitos exclusivos para a Covid, o que tem inflado ainda mais a situação no sistema de saúde. O Estado disse também que vai fazer um reforço no hospital infantil aqui da cidade, deve abrir novos leitos na semana que vem, porque as crianças, assim como os adultos, estão sofrendo demais com a síndrome respiratória aguda grave. Situação complicada, viu, Aline? Voltamos aí com você. E não só em Minas Gerais, né, Magno? A gente sabe disso. A gente gostaria muito de estar encerrando essa sexta-feira falando de outras coisas, de carnaval, de retomada, mas a nossa missão aqui é realmente informar, colocar o pé no chão, porque esse novo momento vai exigir de todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Eu falei que é um fenômeno nacional, vocês sabem disso, por isso vamos até agora o sul do país conversar com Pedro Alau, epidemiologista e que acompanha esse processo, inclusive de mapeamento dos casos de Covid desde o início dessa emergência sanitária. Pedro, muito obrigada por atender ao convite do J10. Eu começo perguntando sobre a situação de Pelotas, que também é muito sintomática para a gente medir o que está acontecendo no Brasil. Tem aqui um dado que está no site da Prefeitura da cidade e, segundo a prefeita Paula Mascarenhas, a taxa de transmissão aí em Pelotas alcançou a maior média desde o começo da pandemia, 3,71. É isso mesmo? E, na prática, o que isso significa? Muito boa noite, Aline. Realmente a situação é muito preocupante, não só no sul do Brasil, mas em todo o país e fora do Brasil também. Essa variante Ômicron ela é muito mais transmissível do que as versões anteriores do vírus e por isso os casos estão bombando no mundo todo. Essa taxa de transmissão observada em Pelotas, por exemplo, ela é altíssima. Ela está dizendo que de cada 10 pessoas, elas vão infectar outras 37 pessoas. Nós estamos falando de um número que parece uma progressão geométrica. Não é por acaso que quando surgiu a Omicron, a gente fez a comparação com o lançamento de um foguete, de tão rápido que é o aumento dos casos. Felizmente, essa variante não é tão agressiva quanto as versões anteriores do vírus, mas é claro, se tiver um caminhão de gente infectada, infelizmente alguns vão ter casos graves e nós vamos ter pressão sobre o serviço de saúde. Agora, doutor Pedro, como é que a gente observa esse momento nacionalmente? Há uma pressão por parte dos prefeitos que enviaram um ofício ao Ministério da Saúde na quarta-feira pedindo urgência, inclusive no envio de testes, para que seja feito o mapeamento. Agora, testar nunca foi o nosso forte. De que forma esse novo momento da pandemia, essa ameaça de uma nova onda, por que testar e quanto mais melhor vai ser fundamental para enfrentar a situação de agora? Olha, Aline, a gente se sente como naquele filme que agora está famoso, todo mundo tem visto, Não Olhe para Cima. Porque a questão da testagem, nós temos destacado a importância dela desde o começo da pandemia. E o Ministério da Saúde nunca levou a sério a testagem. Quando a gente olha a manifestação do próprio ministro, o ministro parece sequer entender qual é o objetivo da testagem. Testagem não é para contar doentes. Testagem é para identificar rápido os casos e evitar que essas pessoas transmitam para outras. O Ministério da Saúde está atrapalhado, bate cabeça, completamente sem rumo, e é óbvio que isso reflete nos estados e nos municípios. Na ausência da liderança do Ministério da Saúde, infelizmente, a testagem é muito ruim nas cidades, nos estados e no Brasil como um todo. Estou aqui já também, professor Pedro, com o Felipe Lora, que é infectologista, pediatra, trabalha no Hospital Sabará. Ele está na linha de frente, para quem não mora em São Paulo, não conhece a realidade paulista, é um hospital de referência em atendimento de crianças. E o que ele conta para a gente de lá também, professor Pedro, é muito preocupante. Doutor Felipe, muito obrigada por atender ao convite do J10. Tenho aqui um dado que é o seguinte, um termômetro a partir de dezembro, que acabou de terminar,
Em dezembro, o quadro já estava anunciando ali o que poderia ser vivido em janeiro. A demanda de dezembro foi a maior dos últimos 5 anos no Hospital Sabará. E cerca de 90% dos casos foram atendimentos de urgência para quadros respiratórios. Considerando toda a sua experiência, doutor Felipe, o que está acontecendo neste momento e como que o hospital vive agora reflete os desafios do Brasil nessa pandemia agora? Boa noite, Aline. O hospital ele vivencia essa concentração de quadros respiratórios, né? Ele tem uma dificuldade em separar seus fluxos, inclusive, para evitar a contaminação dentro do próprio hospital. Como você falou, a síndrome gripal, a gente compara com 2019, que é o ano que a gente tinha bastante movimento, porque em 2020 houve um isolamento que baixou bastante o número absoluto das infecções. A gente está atendendo o dobro, em dezembro a gente atendeu o dobro do que se atendia em 2019, né? Foram mais de 2.400 casos. Felizmente a síndrome gripal tem uma taxa de internação relativamente baixa, mas isso não vem acontecendo com o Covid, que vem aumentando, como foi falado, de maneira geométrica, de progressão geométrica, com uma taxa de internação um pouquinho maior. Felizmente, também na criança, nós somos um hospital pediátrico, é uma taxa de internação de 8%, mas que dura apenas 2 dias essa internação. Então, existe a gravidade na criança e a gente tem o privilégio de fazer o teste, né, e consegue orientar o melhor isolamento. Esse é um outro desafio, no qual a gente vai usando a telemedicina para isso também. E como é que a gente pode pensar em prevenção, doutor Felipe, considerando que a vacinação ainda não começou, há uma expectativa de que isso se inicie ainda em janeiro, mas até que de fato tenhamos todas as crianças menores de 11 anos vacinadas, temos aí pelo menos 2 meses pela frente. O que é possível ser feito, pais, responsáveis, sociedade, para que a gente consiga frear esse avanço das internações, do agravamento da doença, não só da Covid, mas de quadro respiratório nas crianças? Se nós separarmos essas duas doenças, né, falando de gripe e de Covid, fica até mais claro, quer dizer, será que a gripe não está voltando, não está recrudescendo por uma redução de vacinação que nós soubemos que existiu durante a pandemia, né? Então, hoje, nesse momento que está na nossa frente, é realmente essa expectativa de vacinação, né? A gripe, a gente sabe que circula em torno de 2 meses por ano, então eu tenho um horizonte de uma redução da gripe nos próximos meses. Agora, a Covid, eu não sei como funciona, eu não conheço tão bem a fisiologia desse vírus, né? Então, hoje, em janeiro, que é um mês onde os hospitais pediátricos ficam mais vazios e eu costumo ter 30% menos de atendimento, eu estou com 30% a mais do que eu esperava. Então, a gente está num momento de incerteza. Nesse momento, é o isolamento, sim, através dos casos positivos, por isso que a testagem é tão importante. O que a gente mais faz em telemedicina é a orientação de com quem a criança deve ficar, em que momento, em que dia deve se colher novos exames, para justamente achar essa epidemiologia e as pessoas poderem se isolar. E a expectativa da vacina é muito grande, pensando na redução no público infantil, esse público que ainda não foi vacinado abaixo de 11 anos. Doutor Felipe Lora, muitíssimo obrigada pelo seu tempo conosco, bom trabalho, força para o senhor e para a sua equipe. Contamos com uma boa conversa numa próxima oportunidade também, com um cenário melhor. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Pedro Alau, conto com o senhor daqui a pouquinho para a gente continuar nosso olhar sobre esse momento da pandemia no Brasil, com outros dados importantes para vocês. Até já. A fala do presidente Bolsonaro contra a vacinação infantil continua provocando indignação. Entidades divulgaram notas de repúdio às declarações do presidente, consideradas